Bom dia, Viva Igreja. A paz do Senhor Jesus, né, seja com todos aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, que o Espírito Santo, né, continue, né, operando neste lugar. Desde a hora que nós entramos aqui, a gente já pôde sentir a presença do Senhor Jesus, né? A presença do Espírito Santo, que está muito forte nesse lugar. Eu creio nisso, eu senti isso, estou sentindo, e eu creio que o Senhor tem coisas grandes para fazer na nossa vida, né? Continuar fazendo. A terra foi preparada aqui durante todo o momento de louvor, de adoração, para receber, né, a boa semente da palavra de Deus. E eu creio que, né, todos nós estamos aqui preparados para isso, para receber mais do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 7, a partir do 24. Esses últimos tempos, né, especialmente durante esse ano, né, esse último ano, o que nós mais temos ouvido, né, falar por aí, aqui na nossa nação, né, é uma busca pela liberdade e pela família. O que está em jogo é a família, é a liberdade, né, de seguir, né, dentro dos padrões daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, nós temos visto, né, que há travado no mundo espiritual uma guerra muito grande, uma batalha espiritual, né, contra a família. E a gente tem visto isso, o povo dessa nação tem clamado pela família, né, pela conservação da família, dessa instituição criada por Deus. E por ser criada por Deus, é que essa guerra é travada. Porque tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou, né, funciona bem. É para o nosso bem. Então, por isso, essa guerra está travada. E não é uma guerrinha qualquer, não, fácil de resolver, não. É uma guerra violenta. Nós não podemos ver, nós não podemos, né, ver com os nossos olhos carnais a dimensão dessa situação, dessa batalha. Mas que ela existe e é violenta, ela é. E a gente tem visto isso, né, acontecer no mundo todo. A gente vê notícia, em todo momento, as notícias, né, para todo lado, os ataques terríveis para banir da face da terra, né, essa instituição criada por Deus, que é a família, para acabar, para destruir, para que não exista mais princípios de família como a gente conhece, como a gente sempre conheceu, né? E então tem trabalhado. Então nós vamos falar um pouquinho, né, a respeito de família, e nós vamos ler então a palavra aqui, para a gente entender um pouquinho. Então, Mateus 7, a partir do 24, fala sobre os dois fundamentos, né? Eu creio que todos aqui conhecem bem essa palavra. E diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E quem é a rocha? Jesus. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então aqui a gente pode ver, né,
dois tipos de homens, né? O prudente e o insensato. Né? Aquele que pratica a palavra de Deus e aquele que não pratica. Todos dois aqui, todas as duas situações, ouvem a palavra de Deus. Os dois, né, ouviram a palavra de Deus. Mas um pratica e o outro não pratica. Então, não adianta nós sermos apenas ouvintes, vir aqui todos os domingos, todos os cultos que tiver, né, durante a semana, e ouvir a palavra de Deus e apenas ficar nisso. E não praticarmos durante toda a semana aquilo que ouvimos, aquilo que aprendemos aqui, ministrado pelos pastores dessa igreja. Então, nós precisamos tomar uma posição. A igreja, mais do que nunca, nos dias de hoje, precisa se posicionar com relação à palavra de Deus, né? Em praticar tudo aquilo que é ensinamento. Ainda que a carne não goste, ainda que eu possa achar que não é bem assim, e que não é bem ao pé da letra, não, mas é ao pé da letra. Porque se tem uma coisa que o diabo, ele sabe fazer bem, e faz muito bem feito, e faz com toda a sua força, é matar, roubar e destruir. E tudo que ele quer nessa vida é destruir a família. Porque a família destruída, ela não, a sociedade pena com isso. A sociedade, ela é mal conduzida, ela é mal sucedida, né? Já pensou se todas as famílias da face da terra não conhecessem, se nós não conhecêssemos a palavra de Deus, os princípios de Deus para a família, né? Como estaríamos hoje, por exemplo, né, nesse tempo difícil que toda a humanidade está vivendo, toda a terra está vivendo? O que seria, né, da sociedade sem conhecer a palavra de Deus? E aí, eu creio que Deus está dando uma oportunidade, como sempre dá, né, de nós como família de Deus, como igreja do Senhor Jesus, de nos posicionarmos em favor da nossa família, em favor da família cristã, em favor da família que foi o Senhor quem instituiu. Então, como o irmão falou aqui, né, a respeito do governo, né, essa situação de governo que a gente está vendo aí, né, por causa de assim, situações que vêm acontecendo durante anos, não é da agora, mas agora está muito forte, porque caminha para o fim. A gente está vivendo o fim dos tempos. Pode não parecer para muitos, mas é o fim dos tempos, né, que o mundo está entrando, né, está começando a viver. Mas para uma família ser bem-sucedida na terra, para a família prevalecer, para que essa família seja firmada na rocha, que é Jesus, seja, ali pode vir, como esse texto bem diz, ali veio situações, a mesma situação para aquelas duas casas, a mesma tribulação, a mesma angústia, o mesmo sofrimento, né? A mesma tempestade veio para as duas casas, só que uma prevaleceu, uma ficou ali firme, enfrentou essas dificuldades, mas permaneceu firme no Senhor. A outra veio a ruína, desabou, né? Acabou com tudo. Então, podem vir situações, podem vir o que for sobre a nossa família, mas nós aqui da Igreja Viva, né, você que está nos assistindo, nós estamos firmes em Jesus. Porque não queremos jamais, de forma alguma, ser apenas ouvintes da palavra de Deus. Nós somos praticantes da palavra de Deus. Não é fácil, né? Você está ali o tempo todo vigiando e praticando ali conforme o Senhor nos ensina. Mas nós conseguimos, porque nós não estamos sozinhos nessa guerra, nessa batalha. Nós temos o Senhor, né? O general de guerra que é Jesus. Mas para que essa família, para que a nossa família, ela seja bem-sucedida, ela precisa caminhar dentro dos princípios da palavra de Deus, como nós falamos aqui.
E para ela ser governada, ela precisa ser governada, bem governada. Né? Toda instituição, nós sabemos, seja uma empresa, seja uma escola, uma igreja, ela precisa de ser de um governo, ela precisa de um governo. Então, esse governo existe, né, uma hierarquia em toda instituição, existe uma empresa, por exemplo, existe uma hierarquia, não é para mostrar que um é mais do que o outro, que um é mais poderoso que o outro, é para que haja uma ordem nessa empresa, para que tudo vá bem, para que tudo funcione bem, para que tudo caminhe bem, e seja ali uma empresa de sucesso, uma empresa renomada, uma empresa bem conceituada, uma empresa que seja exemplo para outras empresas. Então, ela vai funcionar bem só assim. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função, e cada um, né, tem as suas responsabilidades ali, né, e cada um tem que prestar conta do seu trabalho, da sua função, né? Assim é a família. A família também, na família nossa, existe uma hierarquia. Não para mostrar ali dentro da nossa casa quem é mais forte que o outro, quem é mais poderoso que o outro. Não é isso, nós somos iguais perante Deus. Somos iguais, porém cada um com a sua função. Cada um tem uma missão ali a cumprir. Para que essa família seja bem conduzida, seja bem governada, e ali, né, seja um exemplo para a sociedade. E foi para isso, né, que o Senhor nos levantou, né? E essa hierarquia, né, assim como numa empresa tem lá o presidente, o diretor, o gerente, o administrador, né, a secretária, e por aí vai, né? Até o último. Assim a nossa casa tem, né, o sacerdote, o cabeça, tem ali a administradora, que somos nós, mulheres, esposas, administradora, aquela que vai conduzir bem o seu lar, né, com seu marido, com seus filhos. Então existe essa hierarquia. Em primeiro lugar, o Senhor. Ele tem que estar presente na nossa casa, né? A nossa família, né? A posição do marido, né, em especial, ela é comparada, né, ao Senhor Jesus. A posição do Senhor Jesus com a igreja. Nós sabemos disso muito bem, né? O Senhor é Ele quem dirige, quem conduz a igreja, mas o Senhor confiou ao homem, ao marido, ao esposo, para conduzir a sua família. Então, quando a gente vê hoje, nos dias de hoje, a gente está falando aqui, né, de igreja, da família cristã, né? E aí, como essa palavra de Mateus 7 aqui mostra aquele que ouve e pratica e aquele que ouve e não pratica. Aqui estou falando de duas situações, mas é como se estivesse falando aqui para duas famílias cristãs, né? Duas famílias que estão ali na igreja, ouvindo a palavra. Mas nós precisamos nos posicionar com isso, porque quando a gente inverte os valores, quando a gente muda essa direção de Deus, esses princípios de Deus dentro da nossa casa, aí a porta está aberta. Uma porta está aberta para o diabo entrar e fazer aquela festa e fazer aquela confusão dentro da casa, dentro da família, no casamento, no relacionamento, com os filhos, de todas as formas. Então, essa guerra que estamos vivendo, né, que existe, ela é real no mundo espiritual, nós não vemos, mas ela existe, né? A gente vê o reflexo dessa guerra no que está acontecendo nos últimos tempos, nesses dias agora, né? Essa guerra de destruição total, né, dos princípios na família. Então, tudo que o diabo quer
Ele até deixa ouvir a palavra de Deus, né? Nós ouvimos, ele não está nem aí para a gente ouvir a palavra de Deus. O problema está no praticar a palavra de Deus. É tudo que ele não quer. Tudo que ele não quer é que o homem, o marido, se posicione no seu papel, na sua função de autoridade dentro da casa, né, dentro da família. É responsabilidade dele de tomar o governo. Quem governa a nossa casa e a nossa família é o homem que Deus colocou ali como sacerdote, representando, um representante de Cristo dentro da nossa casa. O meu marido, eu tenho que olhar para ele e ver que ele é um representante de Cristo, de Jesus. E eu preciso aceitar isso. Se eu inverter isso dentro da minha casa e eu quiser governar a minha casa, eu quiser tomar essa autoridade, não, meu marido ele não sabe governar a casa, não. Eu vou governar minha casa porque eu entendo de casa, eu entendo de família, eu que sei como funciona a minha casa, eu vou governar. Se eu tentar fazer isso, pode ter certeza, não vai ser eu, Aniete, que está governando a minha casa, e nem o meu marido que saiu da posição, que não está ali, né, com a autoridade que foi dada a ele. Com certeza é o diabo que está governando e usando a minha vida para governar. Então, como toda família precisa de ser governada, precisa de um governo, se ela não for governada pelo cabeça, que é o homem, é o marido, alguém vai tomar esse governo. E se não for o marido, nosso marido, governando a nossa casa, aí não vai ser Deus também no controle da minha família. Não é Deus quem vai estar no controle, conduzindo toda a minha família. Aí está fora da proteção de Deus. Fora, né, do mover de Deus ali. Ali, com certeza, alguém vai tomar esse governo. Por isso que a gente vê muita família cristã, muita família de Deus, que está ali firme na igreja, está ali a família toda, a esposa, o marido, os filhos, mas lá na casa deles, lá no lar deles, está tudo trocado, está tudo fora do contexto, está tudo invertido. E ali eles perderam o controle da situação, porque vira uma família desgovernada. E para a gente vencer essa batalha que está sendo travada, né, no mundo espiritual, nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, não são contra as pessoas que estão lutando, né, para disseminar a família, para destruir a família. A nossa luta é contra principados, potestades, dominadores deste mundo. O inimigo que você não vê, que você não enxerga ele. Você só vê nas atitudes, né, no resultado que vem com essa situação. Então, quando a gente, né, nesse momento, a gente entende a palavra de Deus e a gente vai, né, a praticar essa palavra de Deus, né, e nos posicionarmos, porque quem deve lutar nessa guerra, quem tem as armas para lutar nessa guerra, é a igreja de Jesus. É a igreja viva. Somos nós que temos as armas de Deus, as armas do Senhor, as armas espirituais, para guerrear e vencer essa guerra com Jesus. Como foi falado aqui, né, pelo pastor desde o início, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós já vencemos com o Senhor. Se a gente cair na real e assim, aceitarmos e vivermos isso, né, de que nós temos, né, nós estamos num lugar de privilégio no mundo espiritual, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, como diz a palavra. Então, nós temos uma posição de privilégio. Nós não estamos numa posição de perdedores. Quem vai vencer essa batalha nos dias de hoje é a igreja do Senhor Jesus. E nós temos obrigação, porque isso vai ser cobrado de nós. O Senhor, né, um dia,
Vai querer essa prestação de conta do que nós fizemos, da nossa família, da nossa casa. E pode ter certeza que o chefe da nossa família, que é o nosso marido, o sacerdote, né, que o Senhor confiou para ali ter uma autoridade e fechar todas as brechas, todas as portas, para que Satanás não venha ter ali acesso. Ele pode até tentar, como essa palavra, né, de Mateus 7, ele vai tentar. As tribulações vêm, nós não estamos imunes, né, às dificuldades, às dores, né, as tribulações. A gente não está imune, a nossa família não está imune. Só que há uma diferença muito grande para aquela família que pratica a palavra de Deus. Há uma diferença muito grande dessa família para aquela que não pratica. Para aquela que não está nem aí em fazer, em cumprir e seguir os ensinamentos que o Senhor deixou aqui na palavra. Então nós somos vencedores. Nós estamos numa posição, né, de vencedores e não de perdedores. Cada um tem o seu papel. Cada um vai prestar conta de si, dos seus atos diante do Senhor um dia, né? Lá em Gênesis, né, lá quando a palavra nos mostra a queda do homem, né, quando Adão e Eva caíram, né, por causa do pecado. A gente sabe toda a história, conhece toda a história. Ali quando a Eva, né, desobedeceu a Deus, foi lá e pegou daquele fruto, comeu, levou para Adão, aquela história toda, né? Nós sabemos que todas as tardes, toda virada da tarde, do dia, o Senhor aparecia ali e chamava eles para conversar com eles. Deus conversava, Deus tinha prazer em conversar com Adão e Eva todos os dias ali. E eu creio que, assim, devia ser uma delícia aquela conversa todos os dias, todas as tardes. Conversar com Deus ali. E aí, naquela situação de desobediência, né? Deus viu tudo. Nada fica encoberto aos olhos dele. Deus viu toda aquela situação e Deus chamou. Quem que Deus chamou para prestar conta? Ele disse: Eva, vem aqui. Quem que te mandou comer daquele fruto que eu ordenei que não comesse? Foi a Eva que o Senhor chamou primeiro? Não. Deus chamou primeiro Adão. Foi o primeiro que tinha que responder para Deus. Né? A Eva, ela foi criada depois por Deus. Né? Todos sabem que a mulher foi criada da costela do homem. O homem foi criado primeiro. Então Deus chamou primeiro Adão. Não foi Adão que foi lá e pegou aquele fruto e deu para Eva. Foi a Eva que fez isso. Mas aí o Senhor falou assim: Adão, vem aqui, por que você está escondido? Ah, porque eu percebi que eu estava nu. E aí o Senhor, né? Mas quem que deu ordem para você? Por que você comeu desse fruto? Ah, foi a Eva que buscou, trouxe. Então, eu acredito que o primeiro a prestar contas para Deus da nossa família vai ser o nosso marido. Vai ser o pai de família. Ele vai ser o primeiro a se apresentar diante de Deus, né, para prestar essas contas para ele. Dizer o que ele fez da família, o que deixou de fazer, o que ele permitiu, o que ele não permitiu. E é claro que nós vamos também prestar. Nós, esposas, mães, vamos prestar conta também daquilo que nós fizemos, né, para a nossa casa, nossa família, o nosso marido, os nossos filhos. Nós vamos prestar conta. Mas chegou um momento em que nós temos urgentemente que nos posicionarmos como homens e mulheres de força, mas uma força que vem de Deus. Para que as brechas, as portas da nossa família, da nossa casa, elas sejam fechadas para o nosso maior inimigo, que é o diabo.
Nós precisamos fechar essas brechas. Nós precisamos nos posicionar urgentemente e cumprir o nosso papel, né? Quando você vê o livro de Efésios, é bom que você leia, né, essa semana o livro de Efésios nessa visão, na visão de família, porque ali é um livro que mostra, né, a batalha espiritual, mostra ali as armas espirituais, né, a armadura de Deus, que é para nós cristãos, é para nós que somos de Jesus essas armas, não é para todo mundo por aí, é para aqueles que são de Deus, que são de Cristo, que estão em Cristo. E essa armadura, né, é uma proteção, né, para guerrear e vencer. Mas no livro de Efésios começa lá do início, né, nos primeiros capítulos, mostrando, né, a vida do novo, da nova criatura, né, aquele que se converteu, a posição dele em Cristo, como que é uma vida de santidade, como que é uma vida, né, com o Senhor, né, não vivendo, né, os prazeres da carne. Então ele mostra tudo isso e depois frisa muito forte na família. Porque, gente, a família enfrenta guerra desde que ela existe. Desde que Deus, né, constituiu a família, é que existe guerra. Desde que Adão e Eva caíram por causa do pecado. Então, o diabo, o plano maior dele é destruir a família na face da terra. E o alvo dele não é a família que está aí fora, que não tem conhecimento da palavra de Deus, não. Porque ali ele já está fazendo o que quer. Mas o alvo dele é a família que está na igreja, ouvindo a palavra de Deus. O alvo dele é a nossa família. Ele quer nos atingir. Ele quer fazer com que a nossa família, ela passe a não ter governo mais, passe a não ser dirigida por Deus mais, passe a não viver conforme o Senhor nos ensinou, porque aí essa família vai estar, como eu disse, desgovernada, desestruturada, vai estar, né, ali cada um seguindo o seu rumo, o seu caminho, do jeito que quer, do jeito que o seu coração manda, e não vai ter ali, né, um norte, uma caminhada norteada por Deus ali, né, rumo à eternidade. Cada um vai por onde quer, cada um pensa o que quer, cada um faz o que quer, cada um ali quer mostrar mais força que o outro. E nós só vamos vencer quando a gente assumir a posição que o Senhor nos colocou, que o Senhor determinou para nós. Amém? Né? O nosso irmão que chamou ali, né, para essa manifestação, né, o crente, quando vai manifestar, ele vai manifestar de acordo com o que o Senhor nos ensina. Né? Ali vai estar orando, ali vai estar clamando, ali vai estar, né, conduzindo a sua intercessão, né, para a família, para aquilo que está em jogo. A liberdade da igreja. Querem, né, que a igreja pare. E a família cristã. A nossa família, bem estruturada, firme na rocha, que é Jesus, cumprindo, praticando exatamente a palavra de Deus todos os dias. Não vai ter vento, não vai ter tempestade, não vai ter furacão. Pode vir o que for, mas a nossa família não vai ser destruída. A nossa família não vai ser derrubada. Né? Como eu disse, o diabo ele vai tentar. Mas ele não vai conseguir, de forma alguma. Então, ali nós temos em Efésios a armadura, aonde você fica o tempo todo. O que nós temos que fazer pela fé, porque nós somos de fé, nós vivemos pela fé, né? Nós cristãos caminhamos por fé.
A gente não vê as coisas, mas a gente crê pela fé. Então, essa armadura, ela é real. Ela existe. Quando nós lemos essa palavra onde fala ali toda a armadura de Deus para nós, para resistir o dia mau, resistir essas tempestades, esses ventos, essa situação como aqui, né, na casa, como ocorreu na casa do homem prudente, do insensato. Quando nós estamos com essa armadura e nós entendemos o valor real dessa armadura, o inferno todo, o mundo espiritual todo vê essa armadura em você. O homem da casa ali revestido de armadura, a mulher revestida de armadura, a nossa família toda, os filhos revestidos da armadura do Senhor. Não é algo assim de brincadeira, não. Não é uma armadura como se fosse uma fantasia, não. É porque a guerra existe. E não foi à toa, né? Que Paulo mostrou ali, em Efésios 6, detalhes dessa armadura. Ali, então, nós vamos estar preparados, né? Preparados para que haja a verdade na nossa casa, na nossa família, né? O cinturão da verdade. Ali é bem ajustado. A couraça da justiça, para que haja o tempo todo a justiça de Deus na nossa casa. A justiça da palavra de Deus, né? Para que, né, os nossos pés estejam calçados com as sandálias da preparação do evangelho da paz. Para que haja o evangelho, né, o tempo todo sendo pregado ali, aonde formos, para que haja paz, né, na nossa casa. Nós sabemos que a paz que excede todo o entendimento, que não é uma paz vã, não é uma paz que é prometido, né, momentaneamente por aí, é só Jesus que pode dar. Só Ele pode nos dar essa paz, né, dar essa paz à nossa família. Né, o capacete da salvação, para que ali, né, haja em todo o tempo, né, firmado a salvação, para que a gente nunca esqueça o propósito de salvação, né, que o Senhor tem para a nossa vida, para a nossa família. O Senhor nos escolheu a mim, escolheu a você, não foi para que só nós herdamos a salvação, para que toda a nossa casa, a nossa família, quando o Senhor escolheu um na família, o Senhor já escolheu toda a família, para que seja salva, né? O escudo da fé, aquele escudo para apagar todo o dardo inflamado do maligno, que o tempo inteiro, tem dias, tem fases, tem momentos na vida que parece que a gente está vendo até os dardos vindo em direção a gente, porque é um atrás do outro assim, e a gente fica ali naquele dia, né, tendo que lutar, né, para vencer aqueles ataques violentos. E é pela fé. É pela fé que nós vencemos. É pela fé que a nossa casa, a nossa família vence esses dardos que vêm contra nós, que vêm contra a nossa casa. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que não pode faltar de forma alguma na nossa casa, na nossa família. É na palavra que nós edificamos a nossa casa, que a nossa casa é construída, é fundamentada, né? É na palavra de Deus. É na rocha que é Jesus. Então é o momento de nós despertarmos, né? Esse momento agora, esses dias agora, porque o que está acontecendo aí não é uma coisa assim para a gente ficar indiferentes. E como se, não, Deus está no controle, né? Claro que Ele está no controle de todas as coisas. Mas nós temos uma missão nessa terra. Nós temos, né, um papel importante na nossa casa e na nossa família. Então não podemos abrir mão de forma alguma. Vamos guerrear, vamos lutar, vamos nos posicionar dentro do que o Senhor nos ensinou, né, praticando a palavra de Deus, cumprindo com o nosso papel, para que a nossa casa
custe o que custar, né? Aconteça o que for por aí, mas a nossa casa vai permanecer de pé. A minha casa e a sua casa não vai ser derrubada, não vai ruir, porque nós não construímos a nossa casa na areia, nós construímos na rocha. A nossa casa está firmada em Jesus. A nossa família pertence a Jesus. A nossa família está a caminho, rumo aos céus, à eternidade. Então não vamos ficar indiferentes. Vamos nos revestir. Leia Efésios 6. E medite, olha na visão de família, da nossa conduta, nossa vida cristã, né? A nossa casa, a nossa família, o papel nosso de esposo, o papel seu de marido, o seu papel como filhos, né? Então começa a entender o que a palavra de Deus em Efésios nos diz e começa a se revestir hoje dessa armadura. Não de forma assim, como eu disse, como se fosse uma fantasia. Quantas vezes que nós oramos, né? Eu sei porque eu já fiz isso, assim, né? Lá no passado, quando a gente estava na Lagoinha ainda, no início da nossa caminhada, a gente seguia essa oração, né? Pela fé, orando a palavra de Deus, ministrando essa palavra, toda essa armadura, né? Revestindo, colocando, simulando uma colocação mesmo dessa armadura, mas ali assim, acabou, colocou, orou, acabou. Uma coisa muito superficial. E nós não podemos ser superficiais nessas coisas. Precisamos encarar a realidade. Essa armadura, ela existe, ela está disponível para você. Ela está disponível para todos nós usarmos, porque os dias não são fáceis. Amém? Então é isso que o Senhor colocou no meu coração, né, para dividir com a igreja, né, para que nós aproveitamos essa oportunidade que é nos dada, como igreja, como homens e mulheres fortes que somos no Senhor, porque sem o Senhor nós não somos nada, não temos força nenhuma, não podemos lutar com o nosso braço, né, em vão. Mas no Senhor, nós já vencemos todas as guerras, todas as batalhas, em nome de Jesus.